O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Hoje, meus irmãos, nós, católicos, estamos muito felizes porque nós celebramos essa festa que se chama a Cátedra de São Pedro. Pedro, o apóstolo. O que é essa cátedra? Que celebração é essa que nós estamos comemorando no dia de hoje? Bem, nós vimos hoje no Evangelho uma coisa muito importante, que esse Evangelho nós temos meditado eles em outras celebrações da Eucaristia neste ano. Mas hoje nós devemos detalhar apenas uma coisa: o que Deus disse para Pedro. Então, vamos voltar de novo a situarmos para nós entendermos o que nós estamos celebrando hoje. Jesus agora está lá em Cesareia de Filipe, eu já expliquei para vocês onde se situa Cesareia de Filipe. Jesus está prestes agora a ir para Jerusalém, para cumprir a missão dele de morrer e dar a vida por nós. Então agora ele faz uma avaliação com os apóstolos para ver se realmente, durante esse tempo, esses 3 anos de convivência, se os apóstolos entenderam mesmo quem é ele. Então, primeiramente, Jesus pergunta, no dizer do povo, quem ele é. Então, falam que é João Batista, como está aqui, é Elias e tudo mais. Depois Jesus faz a pergunta: e vocês? O povão está dizendo isso, mas e vocês que estão convivendo comigo e já viram tantas coisas? Aí Pedro responde em nome dos outros: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então agora Jesus responde para ele: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Ou seja, não foi assim uma coisa que simplesmente você chegou à conclusão. Porque por você mesmo, Pedro, você não iria chegar a essa conclusão, não. Mas quem te revelou isso? Mas o Pai que está no céu, foi Ele que te revelou. Aí agora, para nós entendermos a celebração de hoje da Cátedra de São Pedro. Por isso eu te digo, agora Jesus está dizendo: eu sou o Senhor.
Eu estou te dando uma ordem, eu estou dizendo agora para você. Por isso eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, que é você, Pedro, eu construirei a minha igreja. Isso é importante. Não vai construir através de Pedro muitas igrejas, várias igrejas. Não, só existe uma igreja. Como eu costumo dizer para vocês, as outras são seitas, porque a igreja é uma só. Então eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, agora Jesus está dando a Pedro uma grande missão. Pedro, você me representará. Tudo aquilo que eu fiz até agora, eu coloco nas tuas mãos. Veja que responsabilidade. Pedro ficar agora no lugar de Jesus, porque Jesus ia morrer, depois ele iria ressuscitar, iria ficar ainda um tempo, mais ou menos 50 dias com os apóstolos, depois ele iria voltar para o céu, mas ele precisava de um representante dele aqui na terra. Por isso que se fala, que Pedro é o vigário de Cristo, porque ele é o representante de Cristo aqui na terra com os outros apóstolos. Então, estão os apóstolos, e entre os apóstolos está Pedro, que é o cabeça, e os apóstolos estão ali cumprindo também o que Jesus mandou que Pedro fizesse. Pedro agora passa para os apóstolos fazerem. Pedro é o cabeça, é o representante. Por isso que lá nos Atos dos Apóstolos, quando se tinha qualquer dificuldade que se estava acontecendo na igreja, recorria-se a quem? Os apóstolos. Eles iam para Pedro. Pedro, está acontecendo isso. Tira-nos a dúvida. Ajuda-nos para que nós não nos desviemos. Então, para se ter o quê? Um só pensamento. Imagine cada apóstolo falando uma coisa, ensinando uma coisa. Que confusão dentro da igreja. Não seria? Por isso que nós proclamamos a fé em uma igreja só. E essa igreja, ela nos ensina uma coisa só. Não ensina um monte de coisas, várias coisas diferentes assim. É um ensinamento só, como eu já falei para vocês. Esse evangelho está sendo lido hoje em qualquer missa. Querem tirar prova? Liguem hoje a televisão e vocês vão ver. Todos os padres que estiverem celebrando e todos os bispos que estiverem celebrando, é essa leitura que vai estar sendo lida, porque Deus fala uma só coisa para a igreja. Agora vá lá, depois, sem criar confusão, dê uma olhada lá nos protestantes para você ver, nas seitas. Cada pastor lá está falando uma coisa. E eles estão dizendo que Deus está falando para nós. Não, Deus está falando uma coisa só. Deus está dizendo hoje para toda a igreja que o substituto dele é Pedro, junto com os apóstolos. Os bispos hoje são os sucessores dos apóstolos, e o Papa, que é o nosso Papa, o Papa Francisco, é o sucessor de Pedro. Então, de Pedro até o Papa Francisco, 266 papas. São 266. Morre um, entra outro. Pedro, Lino, Anacleto, vai, tal. João 23, Paulo VI, que é santo. João Paulo I, João Paulo II, São João Paulo II, Bento XVI, o emérito,
que depois renunciou, e depois o Papa Francisco, que foi escolhido, e todo mundo viu. Não vimos o que aconteceu lá dentro, mas sabemos que a fumaça branca apareceu e é o Papa Francisco. E aí? Sempre todos ensinando a mesma coisa que Jesus ensinou aos apóstolos. Então, o que é a cátedra? A cátedra é uma cadeira aonde o sucessor de Pedro, e Pedro foi o primeiro a se sentar diante da ordem e do poder que Jesus deu para Pedro de ensinar. Não sei se vocês já ouviram, percebam, né, que sempre na hora que o Papa ele está ensinando, ele está sempre sentado numa cadeira. O microfone está ali, não é por causa de cansaço não, é para mostrar que aquela cadeira ali é o lugar onde se ensina. Só que no século IV, a partir lá do Papa Damaso, a tradição fala que existe uma cadeira que Pedro se sentou. Essa cadeira, ela foi colocada como relicário primeiro, como lá no batistério, lá no Vaticano, e hoje ela se encontra dentro da Basílica de São Pedro. Para quem entra, lá no fundo não tem aquele vitral do Espírito Santo? Tem o vitral do Espírito Santo e na frente dele ali, não sei se é em cima ou embaixo, está essa cadeira que Pedro sentou. Para dizer assim, que o Espírito Santo assiste a pessoa do Papa que ensina a igreja no caminho da fé. Viu que a igreja católica tudo é organizado, não tem nada bagunçado não, está tudo organizadozinho. Então essa cadeira está lá. Então hoje nós estamos voltados para essa cadeira, que no decorrer da igreja, da história da igreja, os cristãos iam lá para olhar aquela cadeira e ficavam admirando aquela cadeira e dizendo: foi ali que Pedro sentou. Quando Pedro saiu de Jerusalém e foi para Roma, diz que ele ficou ainda uns 25 anos lá em Roma, mais ou menos, ensinando a quem? Os apóstolos, quando tinham dúvida, consultavam Pedro. E Pedro, como o vigário de Cristo, ele continuava ensinando. Por exemplo, aqui a primeira leitura de hoje, a carta de São Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Ele está dizendo assim: caríssimos, ó Pedro ensinando, exorto a quem? Aos presbíteros. Exorto-vos aos apóstolos. Exorto aos bispos, trazendo para nós agora, que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunhas do sofrimento de Cristo. Então ele está dizendo: eu vi com meus próprios olhos, eu comi junto com Jesus, eu vi quando Jesus fez os milagres, eu estava na barca quando ele andou sobre as águas, eu vi na hora que ele multiplicou os pães, quando ele subiu o monte, que nós vimos ontem, o Monte Tabor, eu estava lá, eu vi ele transfigurar-se, eu vi quando ele foi levado para ser morto. Infelizmente eu tenho que dizer uma coisa para vocês: eu o neguei 3 vezes, como ele tinha falado. Mas depois da ressurreição nós tivemos um encontro pessoal de novo, e ele disse: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo e tal. Olha, Pedro, quando eu era criança, andavas como criança, quando era jovem, né? Andava como jovem, mas
saiba de uma coisa, Pedro. Você vai ser levado a lugares que você não queria ir lá. Você vai ser morto por causa de mim. Esse é o testemunho de Pedro. Então ele viu Jesus morto, ressuscitado e viu Jesus subir ao céu. Então agora ele está dizendo, testemunha do sofrimento de Cristo e participante da glória que será revelada quando ele vier na sua glória. E quando eu estiver lá na glória com ele. Aí ele diz assim, olha a recomendação. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Está falando para os bispos. Ele é a cabeça. Olha, vocês sejam pastores do rebanho de Deus, confiados a vós. Cuidai deles, não por coação, ou seja, não cuide do rebanho de Deus separando eles, nada disso, é para unir, vocês precisam uni-los de coração generoso, não por torpe ganância. Vocês não são ministros de Deus para fazer as coisas por ganância, dinheiro, orgulho, vaidade, para se aparecer, não, é para cuidar, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelo de rebanho. Assim, quando aparecer o pastor, o Supremo, recebereis a glória permanente recebereis a coroa permanente da glória. Aí, se forem fiéis, receberão a salvação. Olha a missão de Pedro. Então, aqui dá para se entender que Pedro, como cabeça, ele é o vigia da igreja. Ele está vigiando, ele está observando. Se existe alguma coisa que está errada, ele tem que exortar. Ei, isso aqui não está no depósito da fé, isso aqui não foi ensinado não. Não ensinem isso, porque se vocês ensinarem isso, as pessoas vão se perder. E aí ele chama os bispos, chama os apóstolos. Se está ensinando errado, aí vem cá, por que você está ensinando errado? É por isso que de 5 em 5 anos, os bispos de todas as dioceses do mundo, eles vão lá ter uma conversa com o Papa. Porque o Papa é quem? É o sucessor de Pedro. Então eles vão lá para prestar contas da sua diocese, como é que está. Tem algum herege aí? Os padres estão ensinando tudo certinho? E você, meu caro bispo, sucessor dos apóstolos, você está ensinando alguma heresia? Se chega no ouvido alguma heresia, alguma coisa, aí o Papa chama e dá um scapaccione nele. Briga, chama atenção. E se continuar, então, a igreja vai ter que declarar esse bispo um herege. Então vai ter que sair, vai ser excomungado, está ensinando errado. Por isso que Jesus falou para Pedro, confirma os meus na fé. Que foi a introdução a antífona da missa de hoje. Confirma os meus irmãos na fé, Pedro. Olha, Pedro, você não sabe não. Satanás pediu que joerar você, mas eu não permiti não, viu, Pedro? Não permiti. Agora vai e confirma os teus irmãos. Está vendo a missão do Papa? Imagine, meus irmãos, um Papa que ensina tudo errado. E os bispos vão atrás do erro do Papa. Acabou, fundou a igreja. Fundou não, afundou. Porque aí todo mundo vai no erro. O Papa ensina errado, os bispos, os sucessores dos apóstolos ensinam errado, aí os padres vão ensinando errado, os catequistas vão ensinando errado, e vai todo mundo errando, erro atrás de erro. Por isso que o Papa tem que estar atento. Ele é a unidade. Ele une. Ele não divide, ele une.
Vocês estão entendendo o que é a celebração de hoje? A alegria de saber que aquilo que Jesus ensinou, o Papa, que é o bispo de Roma, e ao mesmo tempo ele se torna o vigário de Cristo de toda a igreja, porque Pedro, como cabeça, foi lá que ele ficou. Então, de lá ele ensina tudo e observa. Estão vendo o quanto que nós devemos rezar pelo nosso Papa? Tem umas pessoas aí que estão dizendo que ele não é Papa, não. Ele é, viu? Não entre nessa onda, não, viu? Tem uns hereges por aí que estão dizendo, eles são iluminados, não sei por quem, estão dizendo que esse não é o Papa. É sim, Bento XVI renunciou. Eu vi o dia da renúncia do Papa Bento. Eu estava no confessionário quando eu soube. A gente ficou assim, meu Deus, o que será de nós? A igreja sem um Papa, a gente se sente perdido, se sente sem pai. O que será de nós? Aí teve o conclave, teve ou não teve? Agora, se não tivesse conclave, aí a gente poderia estar dizendo que esse Papa não poderia ser Papa, mas teve o conclave. A fumaça branca subiu ou não? E todo mundo viu na hora que ele entrou? É o Papa, foi escolhido. E Bento XVI é muito amigo dele, viu? Não fiquem pensando que Bento é inimigo dele, não, é amigo. E Bento falou que ele é submisso ao Papa. Aí, umas histórias aí meio cabulosas, dizendo que o Bento XVI está lá dentro, está preso, está no cativeiro, e tem um negócio na mão dele, e ele fica mandando recado assim para as pessoas, por sinais, porque, meu Deus do céu, né, gente? Agora, que todos os papas precisam de oração, precisam ou não precisam? O Papa Francisco precisa de oração? Muita oração. Hoje, quando nós lembramos a cátedra de Pedro, lembrando que o Papa está lá e ensina, isso nos faz levar a igreja a rezar. Vamos rezar pelo Papa Francisco, porque cada Papa vai prestar contas a Deus dos seus atos, se ensinou certo, se ensinou errado. Imagine o peso que está sobre as costas do Papa Francisco. É uma obrigação de nós católicos rezarmos pelo Papa. Vocês lembram do que Davi falou em relação a Saul? Na hora que ele teve a oportunidade de matar Saul, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E se lembra quando Araão e a tal Maria lá começou a falar mal de Moisés? E Moisés estava errado mesmo em algumas coisas lá, viu? Aí o que foi que Deus mandou dizer? Mandou lepra para os dois. As autoridades maiores estão na mão de Deus, é Deus quem cuida. E se nós estamos vendo muitas coisas erradas, cabe a nós rezar. Briga de peixe grande, peixinho não entra não. Então é peixe grande. Então Deus que intervenha, como Deus interviu em várias situações da igreja no decorrer do tempo. Ele já interviu lá com Pedro. Você me negou, Pedro. Ele já interviu ali. Mas tudo bem, apesar de você ter me negado, eu te perdoo. 3 vezes ele perdoou. Agora vai lá e confirma. Está ok, Pedro? Está ok.
Lembram-se ali na história da vida do Padre Pio? Um cara muito piedoso, né? Foi visitar o Padre Pio. Está lá no filme dele, podem assistir. Aí começou a falar mal quem? Do bispo. Olha, esse bispo aí está com outras mulheres e não sei o quê, papai. Falou assim. Aí o Papa... o Padre Pio, São Padre Pio, deu um escapatione naquele cara. Não é que o Padre Pio não sabia, era verdade. Estava errado. Para quem é você? E papai deu uma nele, ele foi embora. Depois ele tomou consciência. E aí ele voltou e se tornou um grande amigo de São Padre Pio. Porque ele viu que não era para ficar falando, proclamando o mal do outro. Mas ele viu que ele estava mostrando para o homem que precisava rezar. Hoje nós precisamos rezar. Vamos fazer, né? Hoje é festa na igreja, mas ofereçamos os nossos sacrifícios pelo Santo Padre, o Papa, o Vigário de Cristo, o Papa Francisco. Rezemos pelo Papa Francisco, para confirmar a igreja naquilo que a igreja sempre ensinou. Se tem aí alguma coisa errada, que Deus o ilumine, que Deus mostre, que o Espírito Santo mostre. Que Deus suscite, então, alguém, se tem alguma coisa errada, que vá lá com a caridade e mostre e possa entender. Como Santa Catarina de Sena, não foi? Que foi lá e deu um puxão de orelha no Papa, com caridade, aí o Papa mudou. Mas isso não é para qualquer um, não. Isso é para quem Deus envia, Deus manda. Cabe a nós rezar. Rezemos. Deus fará, Deus faz no momento certo. No momento certo. É que nós vivemos num mundo assim que tudo é na hora, né? Aí o rapaz ali está com o celular, tudo é na hora. Tá, mas pá, na hora. Comida na hora, tudo na hora, tudo na hora, tudo. As coisas de Deus, elas são demoradas. Deus vai colocando as coisas no devido eixo, no momento certo. É isso que nós estamos comemorando hoje. Pedro sentou na cátedra com autoridade porque Deus deu. E aí Lino, Cleto, Anacleto, e veio. Pio XII, João 23, como eu falei antes, todos sentando. Todos. Ninguém é perfeito. Algumas falhazinhas aqui, aí Deus vai lá e... É assim. Mas as portas do inferno não vão prevalecer. O demônio não tem poder contra a igreja de Cristo, porque quem reina nessa igreja e quem manda nela é Cristo. Não é qualquer um, não. Não é qualquer padrezinho José Augustinho, não. É Cristo, é Deus. E isso é fé, nós temos que ter muita fé. A igreja já passou por muitos problemas que vocês nem sabem. Tem coisa que a gente não pode nem falar de papas no passado, que se falar aqui, a Dona Maria vai ficar escandalizada. Então é bom não falar, porque para a Dona Maria não se escandalizar. Sabe quem é a Dona Maria, né? Dona Maria, o seu José lá. Aqueles que ficam dizendo assim, olha, Deus é bom, meu filho, Deus é bom. Mas você não está vendo que... Não, meu filho, Deus é bom. Essa é a Dona Maria, o seu José. E vai caminhando. Esses são os santos. Deus é Deus. Então vamos rezar agora.
uma Ave Maria pelo Papa Francisco. Repito para vocês, ele é o Papa. Estão dizendo que ele não é, ele é, viu? Ele é o Papa. Que Nossa Senhora cuide do Papa Francisco e de Bento XVI também, o emérito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Essa Ave Maria, com o sacrifício da missa que está sendo celebrada agora, imagine esse e todos os outros padres que estão celebrando, que é um sacrifício só, isso vai fazer maravilhas. Tenham paciência e espere para vocês verem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.